Fala galera, tudo bom? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar aí, né, sobre o posicionamento do Papa Francisco em relação ao que está acontecendo entre Israel e o Hamas, que deu início aí a partir do dia 7 de outubro. Então, o sínodo começou no dia 4 de outubro e no dia 7 de outubro começou aí, né, o ataque por meio do Hamas, que foi aquele ataque horrível que saiu muitas imagens na internet dos próprios terroristas. Mas antes eu preciso pedir, né, para que você deixe o seu joinha aqui, principalmente como é um tema sensível, o YouTube não vai dar muito alcance, então eu preciso que com o seu joinha, com a sua inscrição, ativando o sininho e também fazendo seus comentários, isso vai ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Por que é importante isso? Porque tem algumas pessoas que eu não sei se elas não acompanham o noticiário, eu não sei em que mundo que elas vivem, que vieram aqui do canal perguntar: estou esperando o posicionamento do Papa Francisco. E algumas falaram isso no dia 10 de outubro. No dia 8, o Papa já tinha falado sobre isso. Então, eu preciso que você curta para que chegue a outras pessoas e, quem sabe assim, mostre para elas que a igreja se posiciona, ela sempre se posicionou, principalmente em assuntos graves como esse, tá bom? Mas lembrando, esse é um assunto sensível, então, por favor, faça um comentário com muito amor, respeito, misericórdia e compaixão com o próximo, tá bom? É um assunto muito sério que nós temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, vamos lá. Eu recebi aqui alguns comentários, eu vou ver se eu acho aí os prints e aí coloco aqui na tela, senão vai de acordo com o que eu lembro aqui, tá? Algumas pessoas comentaram: estou esperando o Papa Francisco falar sobre a guerra. Estou esperando um posicionamento do Papa Francisco sobre o Hamas, sobre Israel. Aí alguns ainda falaram: estou esperando o Papa Francisco congratular o Hamas. Gente, congratular é parabenizar o Hamas pelo que ele fez. Por que alguns falam isso? Porque alguns acreditam, né, alguns afirmam que o Papa é comunista, que o Papa é de esquerda, que o Papa é o anticristo, e que aí ele daria parabéns para o Hamas sobre isso. Inclusive, até dei a dica, né, para as pessoas, vou deixar a dica aqui para você. Quando você tiver dúvida se o Papa Francisco falou ou não sobre determinado assunto, digite no Google, que o Google existe para isso. Papa Francisco e o assunto. Então, nesse caso, Papa Francisco e a guerra entre Israel e Hamas. Você vai encontrar uma série, né, de notícias, e se você quiser fontes mais seguras, digite Papa Francisco, assunto e Vatican News, ou Vaticano, que vai aparecer do próprio site do Vaticano, tá? Porque algumas mídias aí seculares, elas acabam deturpando algumas falas, né? Então, precisa a gente... Então, lembrando, o sínodo começou no dia 4 de outubro, no dia 7 de outubro nós tivemos aquela enxurrada de informações lá sobre o ataque do Hamas em Israel. E depois, no dia 8 de outubro, o Papa Francisco falou sim, inclusive ele disse: parem as armas, o terrorismo e a guerra não levam a nenhuma solução. Ele falou isso no Ângelus do domingo, a sua dor pelo que está acontecendo em Israel, né? Ele orou pelas famílias das vítimas e por aqueles que vivem horas de horror. Haja paz em Israel e na Palestina. O seu apelo, porque toda a guerra... Ele dirigiu seu pensamento a todos os países em conflito, recordou ainda sobre a questão da Ucrânia, né, que todos os dias sofre com a guerra. Então ele fez a oração mariana, colocou aí a apreensão de dor, né, sobre essa situação, novo tipo de guerra, né? Na realidade, é sempre bom informar. Eu vou deixar aqui alguns links de pessoas que estudam e falam sobre geopolítica, para que você também não deturpe algumas informações ou que não fique alinhando a certas profecias que nós vamos falar aqui mais para frente no canal, tá? Que é o professor Roque e o André também, eles são judeus, são da questão da geopolítica. Teve também alguns podcasts aí com um judeu e um palestino, vou deixar o link aqui também para você se inteirar sobre o assunto, tá bom? Esse caso aí é muita história, né? São muitos pontos, então eu vou deixar aqui para nós nos inteirarmos mais. Então, o Papa Francisco, ele falou sim sobre essa questão da guerra. Ele, inclusive, falou com um pároco de Gaza, né? Que foi por meio de o padre Gabriel Romanelli recebeu 2 ligações do pontífice desde o início da guerra para saber o que está acontecendo na faixa de Gaza, atingida por bombardeios de israelenses após o ataque terrorista do Hamas. Por que é importante lembrar isso? O Hamas é um grupo terrorista, tá?
ele atacou Israel, foi o mais forte, porque essa guerra entre os terroristas e Israel já faz muitos anos. Por quê? Grupos terroristas, e não é só o Hamas, existem outros, não querem a existência de Israel, eles querem o extermínio de Israel. Para eles, Israel não existe e aquela terra é deles, né, gente? E aí, o que eles fazem? Eles atacam a população de Israel e a população da Palestina e da faixa de Gaza, eles usam como escudo. Então, gente, não é uma questão que foi mostrada, mas isso já vem acontecendo há muito tempo. Eu soltei um vídeo aqui no canal, inclusive de grupos terroristas que usam o próprio povo, e inclusive pessoas que eram muçulmanas se converteram ao cristianismo e que sofrem muitos ataques. Então, o grupo terrorista não tem um lado bom, um lado ruim. Ele é ruim. Independente disso, eles vão agir contra a própria população ou contra aqueles, né, que eles dizem que estão sendo como resistência aí. Então, o Papa Francisco está acompanhando tanto o lado de Israel quanto a questão da Palestina, não do Hamas, da Palestina, porque tem muitos sofrendo. Então, houve essa ligação aí, né? No dia 13 de outubro também saiu aí na CNN que o Papa Francisco se ofereceu para mediar o conflito entre Israel e o Hamas, né? Que ele já pediu para que o Hamas também liberte reféns que eles capturaram ali naquele primeiro ataque, né? Isso saiu aí também na Jovem Pan, no dia 11 de outubro. O Papa Francisco, além de tentar mediar, ele tem falado isso em todas os momentos que ele pode, inclusive no sínodo. O próprio Rufino, o prefeito do Dicastério da Comunicação, já falou que existem muitos momentos no sínodo em que eles estão parando, estão orando. Aliás, o Papa Francisco pediu jejum e oração. Eu soltei aqui na comunidade também para essa situação que está acontecendo lá no dia 17 de outubro, o Papa pediu uma jornada de jejum e oração pela paz, né? Abre aspas para o Papa Francisco. Convido todos os crentes a juntarem-se à Igreja na Terra Santa e a dedicarem a próxima terça-feira, 17 de outubro, a oração em jejum. Você fez essa oração em jejum? Você está orando por essa situação ou você só está brigando na internet para saber quem é que está do lado ou não está, se isso é profecia ou se não é? Aliás, também tem aí o Pier Batista Pizzaballa, que é o patriarca latino de Jerusalém. Ele afirmou que está disposto a trocar-se por crianças de Israel feitas reféns pelo Hamas, mantidas em Gaza. Sim, o Papa Francisco se pronunciou. Sim, a igreja não está dormindo, a igreja está trabalhando muito, inclusive tanto lá na faixa de Gaza quanto em Israel, eles estão tomando os devidos cuidados, tudo aquilo que eles podem fazer, eles estão fazendo, né? Aliás, em relação ao Papa Pio XII, a gente viu aqui também no vídeo, né, que algumas pessoas na época se calaram diante do que estava acontecendo e outras defenderam o lado que estava acabando com os judeus. Vocês lembram disso? A gente já estudou história, a gente sabe disso. E o que está acontecendo hoje? Quantas pessoas também estão se calando? Para depois lá no futuro falar, a igreja se calou, a igreja não fez nada, não sei quem não fez nada, não fez nada, né? Mas você defende terrorista, você defende o que eles fizeram, porque isso é resistência. Resistência para quem? Que não é para a Palestina. Muitos palestinos não são a favor disso, só que eles também não podem fazer. Né? Isso é quando a gente está submetido a grupos terroristas, a pessoas autoritárias. Isso não é autoridade, é autoritarismo. E aí eu também aproveito esse vídeo para fazer um apelo para você. Inclusive, eu vi até um stories do Santa Carona, que ele falou muito legal sobre isso, sobre algumas pessoas que estão compartilhando imagens de crianças, de mulheres sendo raptadas ou decapitadas. E ele falou algo que eu queria muito passar aqui, mas como foi story, já saiu, né? Que é importante para nós. Então, além disso, de nós pesquisarmos em relação à guerra, se o Papa Francisco falou ou não, essa outra questão, esse outro ponto. Você compartilhar isso vai ajudar em que na guerra? Você compartilhar isso vai evangelizar no quê? Que bem vai trazer isso? Ah, Ju, mas a gente tem que denunciar. Então, mas lembrando de que muitas das imagens foram compartilhadas pelos próprios terroristas. O que vai ajudar você publicar na sua página, uma página muitas vezes católica, tantas desgraças?
um testemunho, um outro, você falar, é importante, a gente não tem que fechar, a gente não tem que se calar, mas existem algumas páginas que todos os dias estão postando isso. E por ter saído no dia 7 de outubro, já estão falando que é o sinal que Nossa Senhora falou para não sei quem. Sendo que a desgraça lá em Israel já acontece há muito tempo e que agora estourou algo muito grande. Só que já acontece uma guerra na Ucrânia, ou a gente esqueceu também que está acontecendo uma guerra na Ucrânia. Ou a gente esqueceu que em outros países também tem grupos terroristas. Então, tomemos muito cuidado com isso, gente. Uma coisa é nós não nos calarmos. Outra coisa é a gente promover, por querer ou sem querer, um grupo terrorista. Então, tomemos cuidado, tomemos a posição que nós precisamos tomar, mas, acima de tudo, como nós somos cristãos, é oração, jejum, penitência, rosário. É isso que nós temos que fazer. Se você está em outro país e consegue dar uma ajuda humanitária, faça isso, né? Mas se você não pode, resta orarmos mesmo, pedir para que pela paz, né? E que Deus possa derramar sua misericórdia e as pessoas senti-la. E aí, você viu que o Papa Francisco falou sobre a situação que está entre o Israel e Hamas? Não viu? Deixa aqui nos comentários. Viu algum outro absurdo? Deixa aqui nos comentários também. Mas lembrando, faça isso com muito amor, respeito, misericórdia, compaixão com o próximo. E não esquece do meu joinha e também de se inscrever e ativar o sininho. Então é isso. Até o próximo. Tchau!